Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 277, o penúltimo capítulo do mangá de Tokyo Revengers. Vocês estão preparados para o final? Olha, eu não tô, mas não tem muito jeito, né? Enfim, no capítulo passado, o Takemichi viajou no tempo e regressou ainda mais no passado, sendo que ele foi parar em 1998. Takemichi foi até a casa do Mike, e o capítulo terminou de forma inusitada, com o Mike criança reconhecendo o Takemichi criança. Para não perder o costume, se você sempre me acompanha nos reviews semanais, já vai deixando o like desde agora e se inscreve também caso ainda não seja inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Bom, o capítulo começa com Takemichi e Mike se encarando sem entender nada. Afinal, como era possível um ter reconhecido o outro se naquele momento eles eram crianças e eles só se conheceram na Toman? Só que o Mike havia chamado Takemichi pelo apelido, Takemichi. Então será que... E foi nesse momento que eles tiveram certeza do que tinha acontecido. Os dois conseguiram viajar no tempo e regressaram juntos para 1998. Galera, essa foi mais uma teoria que acertamos. Eu não falei pra vocês no último review que uma das explicações para o Mike ter reconhecido o Takemichi era justamente o Mike também ter viajado no tempo? Então, agora falta explicar como os dois regressaram no passado ao mesmo tempo. Mas prosseguindo, Mike e Takemichi ficaram emocionados quando constataram o que havia ocorrido. E o interessante é que justamente o Shinichiro não estava entendendo porque eles estavam falando sobre viagem no tempo. E obviamente, Emma, Baji e Sanzo também estavam confusos. Mike e Takemichi saíram correndo pela rua, muito felizes, e eles tentavam entender como era possível os dois terem dado um salto temporal ao mesmo tempo. Mike disse que quando Takemichi morreu, ainda assim, ele continuou desejando que o Takemichi acordasse. E subitamente, quando se deu conta, Mike já havia retornado ao passado. Takemichi, por sua vez, comentou que sentiu as lágrimas do Mike caindo na sua mão. E quando ele se deu conta, ele acordou em sua cama. Um detalhe, reparem que o Takemichi está usando uma camisa escrita Tempo. Takemichi e Mike continuaram sem entender direito o que havia acontecido, mas chegaram à conclusão de que aquilo era um milagre. A felicidade era tão grande que eles estavam correndo pela rua sem motivo. Gente, essa imagem dos dois correndo felizes pela rua, pra mim, é muito maravilhosa. Depois de terem passado por tanta coisa ruim, finalmente eles têm um motivo para sorrir. Enfim, quando Mike e Takemichi estavam no alto de um prédio, Mike comentou que não entendia a lógica daquilo, mas ele sentiu alguma coisa quando segurou na mão do Takemichi. Ao seu turno, Takemichi disse que pensou que tinha passado a habilidade para o Mike e ponderou se foi por causa do aperto de mão que ambos regressaram ao passado. De qualquer modo, eles precisavam decidir o que iriam fazer a partir daquele momento. Takemichi disse que sempre esteve lutando sozinho, mas agora ele tinha o Mike ao seu lado. Vamos combinar que o Takemichi não esteve totalmente sozinho esse tempo todo. No início, ele tinha o Naoto, e depois ele passou a ter o Shifuyu, que foi o seu grande parceiro no passado. Só que existe um certo limite até onde eles podiam ajudar. Agora que o Takemichi tinha o Mike com ele no passado, os dois poderiam trabalhar juntos para alterar o destino de todos. E era exatamente isso que o Mike queria fazer. Essa seria a vingança do Mike e do Takemichi. E aqui voltamos a uma coisa que eu comentei com vocês há meses atrás. Vingança em Tokyo Revengers não tem o sentido mais usual da palavra, mas a vingança é no sentido de ter uma segunda chance e dar troco na vida, dar a volta por cima, que é exatamente o que o Takemichi e o Mike pretendiam fazer a partir daquele momento. Essa ideia de vingança como uma segunda chance está presente na obra há muito tempo. Basta lembrar que quando Takemichi foi enfrentar o Kiyomasa, ele disse: "Eu finalmente vou me vingar da minha vida." E naquele momento, em 98, Takemichi e Mike tinham a chance de se vingar do destino e dar uma segunda chance para eles mesmos e também para os seus amigos, principalmente aqueles que se foram. Bom, desde aquele dia, Mike e Takemichi continuaram correndo juntos.
e aqui temos o primeiro time skip do capítulo. Saímos de 98 e chegamos no dia da criação da Toman. Além dos 6 fundadores originais da Toman, o Takemichi passaria a ser o 7º fundador. Mas essa não é a única mudança. Takemichi queria que um amigo dele também participasse da fundação da gangue. E quem era esse amigo? Teta Kizaki. Mas reparem que esse Kizaki não tá com aquela cara habitual de corno. Na verdade, ele tá até meio sem graça com a situação. E o detalhe é que o Takemichi não foi o único que levou um amigo para fazer parte da Toman. O amigo que o Mike levou foi o Sanzo. Por mais que ele estivesse relutante em participar de uma gangue de motoqueiros, na verdade, Sanzo estava feliz por não ter sido excluído. Aliás, reparem que o Sanzo não tem cicatriz no rosto. Originalmente, o Sanzo havia ficado de fora da Toman, provavelmente porque o Mike o considerava fraco e ele queria uma gangue com pessoas fortes. Mas dessa vez, o Mike não se afastou do seu amigo. Bom, mais um tempinho se passou e, gente, esse painel é lindo demais de se ver. Quando chegou o aniversário do Mike, ele ganhou de presente a famosa moto CB250T. E o melhor de tudo é que o presente foi dado pessoalmente pelo Shinichiro. E quem também estava na comemoração do aniversário era o Baji, o Kazutora e a Ema. Bom, com o tempo, a Toman cresceu e enfrentou novamente a Black Dragons, que contava com Taiju, Inupi e Koko. Reparem que o Inupi não tem a cicatriz na testa. A Toman também enfrentou a Tenjiku, liderada pelo Izana, que contava com Kakucho, Mucho e os demais membros já conhecidos. E como o Kakucho tem a cicatriz no rosto, isso indica que ocorreu o acidente de carro que matou a sua família. Com a derrota da Black Dragons e da Tenjiku, todos os membros das gangues foram incorporados à Toman. Com isso, eles conseguiram conquistar o Japão. Finalmente, ao longo dos anos, eles cumpriram o papel de agregar novamente todo mundo e assim Takemichi conseguiu sorrir. Após aquele salto temporal para 98, Takemichi e Mike acabaram permanecendo no passado, provavelmente para garantir que todos fossem salvos e que nada saísse do controle novamente. A Toman, por sua vez, tinha a seguinte formação: Mike era o presidente, Takemichi o presidente interino e Draken o vice-presidente. Kizaki e Hama estavam na Toman como membros normais. O capitão da primeira divisão era o Baji e o vice o Shifuyu. O capitão da segunda divisão era o Mitsuya e o vice o Hakai. O capitão da terceira divisão era o Patin e o vice o Peiyan. Kazutora, que aparece sem a tatuagem de tigre, era o capitão da quarta divisão. Já na quinta divisão, o capitão era o Sanzo e a vice a Senju. Na sexta divisão, o capitão era o Smile e o vice o Angry. Na sétima divisão, o capitão era o Taiju e não havia vice porque Inupi e Koko viviam brigando pela posição. Na oitava divisão, o capitão era o Izana e o vice o Kakucho. Os membros dessa divisão eram os irmãos Haitani, que usavam o uniforme branco para se destacarem, bem como Mochi, Mucho e Shion Madarame. Como a missão de Takemichi e Mike havia sido cumprida, ou seja, como eles conseguiram reunir todos novamente, a Toman foi dissolvida pelo Mike. E esse painel é muito parecido com o painel original da dissolução da Toman. A vingança, enfim, está completa. E o capítulo termina com mais um time skip, e dessa vez se passaram 11 anos. Aquele era o dia 3 de julho de 2017. O sino da igreja estava tocando, indicando que no próximo capítulo haverá um casamento. Mas quem irá se casar? Takemichi e Hina? Draken e Ema? Inupi e Koko? Patin e a Yumi Mori, a sua amiga de infância? Pra quem não sabe quem ela é, eu já trouxe um vídeo com a história extra do passado do Patin. Depois dá uma conferida. Bom, eu torço para que esse casamento seja do Takemichi e da Hina, e que a essa altura o Draken e a Ema já tenham se casado e já tenham um filho. Enfim, esse final tá muito bom para ser verdade, e eu não queria falar nada não, mas eu tô com medo de que esse casamento não seja uma coisa boa. E por que eu tô pensando nisso? E se, para o bem da paz, o Takemichi deixou o Kizaki se casar com a Hina? Minha mãe do céu! Também tem uma outra coisa me incomodando nesse capítulo.
Em um dos painéis, o Takemichi estava usando um cordão que parece ter sido dado de presente pela Hina. Só que o Kizaki também apareceu usando um cordão bem parecido. Bom, vamos todos juntos torcer para que essa teoria eu erre, né? Mas agora vamos conversar sobre coisas boas e não tá mais aqui quem falou. Enfim, coincidentemente ou não, o dia em que o Takemichi foi empurrado no metrô e deu o seu primeiro salto temporal foi no dia 4 de julho de 2017. E esse casamento misterioso irá ocorrer justo no dia 3 de julho de 2017. Eu realmente acho que essa data não foi escolhida por acaso. E mais uma vez, parafraseando a série Dark, isso pode indicar que o começo é o fim e o fim é o começo. Será que teremos uma última surpresinha do Ken Wakui? Bom, uma dúvida que ficou foi a seguinte: como Takemichi e Mike conseguiram regressar ao passado ao mesmo tempo se o mendigo tinha dado a entender que só existia apenas um portador do poder por vez? Como o mendigo havia dito expressamente que para passar o poder ao Shinichiro, ele precisaria entregar esse poder, logo, isso nos levou a crer que seria necessário que o mendigo abrisse mão de todo o poder em favor do Shinichiro. Mas voltando à questão, o que pode ter acontecido com Takemichi e Mike? Eu pensei em 3 possibilidades. 1. Como foi dito no capítulo, pode ter sido mesmo um milagre que fez o Takemichi e o Mike viajarem ao mesmo tempo. Ou seja, foi algo totalmente atípico que aconteceu por acaso. 2. O mendigo poderia estar errado. Poderia existir uma forma de 2 pessoas, ao mesmo tempo, terem a habilidade de viajar no tempo, mas o mendigo não sabia disso. Afinal, a gente não conhece todas as regras de viagem no tempo e poderia existir uma forma válida de compartilhar esse poder com outra pessoa. E a terceira hipótese não deixa de ser um complemento à segunda hipótese. 3. Isso pode ser uma evolução dos poderes do Takemichi. Como eu já havia comentado com vocês no último review, só porque o Takemichi nunca havia viajado para uma data que já passou, isso não significava necessariamente que ele era incapaz de fazer isso. A gente não sabe exatamente as regras de viagem no tempo. Além disso, nós vimos que os poderes do Takemichi estavam constantemente em evolução. No início, Takemichi não tinha visões, mas a partir de um certo momento, isso mudou. Então, como decorrência dessa evolução, o Takemichi possivelmente conseguiu compartilhar o seu poder com o Mike. Nessa linha, me parece que o Mike obteve a habilidade porque ele matou o Takemichi. Só que aparentemente, o Takemichi também ficou com uma parte do poder porque ele tinha o desejo de salvar o Mike. E para isso, ele disse que regressaria no passado quantas vezes fossem necessárias. Além disso, o Takemichi disse que queria sorrir de novo com todo mundo. Por sua vez, o Mike queria salvar o Takemichi. Então, como os dois tinham fortes desejos, que na verdade eram desejos complementares, eles acabaram retornando 10 anos no passado quando apertaram as mãos. E o 98 era o ano perfeito para consertar tudo, porque as coisas só começaram a dar errado em 99, quando houve um incidente do aviãozinho. Aliás, um detalhe interessante: não necessariamente o poder continuou com Takemichi ao longo desses anos. Como o Shinichiro não teve a necessidade de viajar no tempo, e a gente sabe que a linha temporal é uma só, isso significa que o passado atinge diretamente o futuro e não existem futuros alternativos. Então, tudo que acontece no passado repercute no futuro. Então, se o Shinichiro não teve a necessidade de viajar no tempo, porque o Mike nunca se acidentou, isso poderia mudar o fato de o Takemichi ter recebido os poderes em 2003, gerando uma espécie de efeito em cascata. Ou seja, pode ser que o Takemichi não seja mais um viajante do tempo e o poder pode ter desaparecido após as alterações na linha do tempo. Mudando um pouco de assunto, nos comentários do vídeo de spoiler, eu vi bastante gente surpresa com a amizade inusitada de Takemichi e Kizaki. Mas galera, eu já tinha comentado com vocês no último review que nessa linha do tempo, Takemichi e Kizaki provavelmente se tornariam amigos.
O destino do Kisaki precisava ser alterado para que ele não sentisse mais ódio do Takemichi e não repetisse todas as cagadas que ele fez com a Toman. Com isso, Takemichi se aproximou do Kisaki para evitar que ele se tornasse uma má pessoa e causasse várias mortes. Além disso, o Ken Wakui já tinha deixado uma pista de que Takemichi e Kisaki poderiam se tornar amigos. Logo após a morte do Kisaki, o Takemichi disse ao Shifuyu que queria encontrar novamente o Kisaki. Obviamente, a única forma disso acontecer seria se o Takemichi retornasse mais no passado e todos fossem ressuscitados. E foi justamente isso que aconteceu. Bom, no momento em que Takemichi e Mike alteraram o futuro juntos, uma série de eventos não aconteceu. E como não ocorreu o incidente do aviãozinho, isso significa que o Mike não se acidentou e o Sanzo não ficou com as cicatrizes. Além disso, o Shinichiro não precisou matar o mendigo porque ele não tinha necessidade de viajar no tempo para salvar o Mike. E por conseguinte, o Mike não foi afetado pela maldição dos impulsos sombrios. Ou seja, essa maldição sequer existe nessa nova linha do tempo. Sem a maldição para atrapalhar, Takemichi e Mike conseguiram reunir novamente os amigos e criaram uma nova Toman. De todos, o único que eu realmente achei estranho estar na Toman foi o Rama. Lembrando que o Rama decidiu seguir o Kisaki porque ele achava divertido presenciar toda a manipulação que o Kisaki armava. Era divertido para o Rama estar com o Kisaki. Contudo, ao que tudo indica, esse Kisaki manipulador nunca existiu nessa linha do tempo. Então, o que levou o Rama a seguir o Kisaki? Sinceramente, eu não sei. A presença do Coco eu também achei um pouco estranha. Afinal, ele entrou para essa vida de delinquente porque queria juntar dinheiro para o tratamento da Akane. Só que aparentemente, o incêndio na casa do Inupi não ocorreu. Ou se ocorreu, o Inupi não se feriu, porque ele não tem a cicatriz de queimadura no rosto. Logo, é bem possível que a Akane esteja viva. E se a Akane está viva, por que o Coco resolveu fazer parte de gangue? Nesse caso, eu imagino que tenha sido influência do Inupi, né? Nos comentários do spoiler, muita gente também perguntou: cadê o Salfterano? Bom, em tese ele não morreu nessa linha do tempo porque o Mike não o matou. Só que a gente tem que lembrar que o Terano conheceu o pessoal da Rokuhara Tandai no reformatório, após o arco da Tenjiku. Mas ao que tudo indica, isso nunca aconteceu porque os membros da Tenjiku foram incorporados à Toman e depois a Toman foi dissolvida. Então me parece que o Terano não se tornou membro da Toman porque eles não cruzaram os caminhos e a Toman foi desmantelada antes que isso acontecesse. Basicamente, a Toman só existiu pelo tempo necessário para agregar novamente todo mundo. Tanto é que no momento em que esse objetivo foi atingido, não tinha mais por que a gangue continuar existindo. Agora todos podem ser amigos e podem seguir em frente com as suas vidas, sem que ninguém corra o risco de morrer por causa de briga de gangue ou por manipulação do Kisaki. Bom, eu vi que muita gente comentou que o final tá rushado, e eu concordo com isso. Mas isso era meio esperado, né? Faltavam apenas 2 capítulos para resolver toda a bagunça, e no final, tudo foi resolvido em um único capítulo. Eu acho que o Ken Wakui poderia ter desenvolvido um pouco mais esse novo passado para não ficar tão corrido esse final, mas não rolou. Para ser sincera, eu estaria satisfeita com um final parcialmente feliz, porque eu acho justo se a moral da história fosse: você pode mudar o futuro, mas existe um preço. Mas já que o Ken Wakui, pelo menos por enquanto, está nos presenteando com um final feliz, sinceramente, eu não vou reclamar, porque isso tá sendo muito melhor do que eu esperava. Ah, mas isso tá parecendo final de filme da Disney. E daí? Eu não tô nem aí pra isso. Eu gosto de filme da Disney. Eu entendo o ponto de vista do pessoal que queria um final triste porque ressuscitar todo mundo tira o peso das mortes e tudo mais. Só que, independentemente de você gostar ou não do final, e isso é algo muito pessoal, o mais importante é entender que esse final, por enquanto, é compatível com o que foi mostrado ao longo de Tokyo Revengers. Indo mais além, esse final tem tudo a ver com a mensagem que o Ken Wakui queria passar, que é a seguinte: lute 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, mas não desista.
Se você for determinado de verdade, você vai conseguir mudar o seu destino. Pra mim, essa é uma lição que vale a pena levar pra vida, sabe? E uma outra lição que fica é a seguinte: não se pode ter tudo na vida. Com esse final, tá todo mundo vivo, mas alguns personagens perderam o desenvolvimento que tiveram ao longo da obra. Aparentemente, Takemichi e Shifuyu não se tornaram tão próximos, mas em compensação, o Baji tá vivo. Por enquanto, eu estou bem satisfeita com esse final Disney. Agora vamos ver se o capítulo final irá continuar nessa linha ou se o Ken Wakui vai cagar a porra toda. Eu imagino que uma parte do capítulo final será parecido com aquele casamento que vimos no arco da Bonten, em que será mostrado o rumo que cada um tomou na vida. E os meus palpites são os seguintes: Takemichi eu não faço ideia, mas eu acho que a Hina será a professora. Mike seria legal se fosse lutador ou professor de luta. Draken, Shinichiro e Inupi irão trabalhar juntos em uma oficina. Baji, Shifuyu e Kazutora terão pet shop juntos. Smiley e Angry terão uma loja de ramen, restaurante de ramen. Patin e Pei-Yan irão trabalhar juntos em uma empresa imobiliária. Mitsuya será estilista e Hakai modelo. Senju, Waka e Benkei seria legal se eles trabalhassem juntos em uma academia de artes marciais. Kakucho poderia ser um chefe de cozinha ou marombeiro profissional. Aliás, eu gostaria que fosse resolvido o mistério do parentesco do Kakucho, né? Mas enfim. Izana e Taiju, além de serem muito fortes, eles têm uma outra coisa em comum. Os dois adoram aquários. Então seria interessante se eles estivessem juntos, sei lá, uma loja de aquários, ou até o Taiju poderia ter aquele restaurante junto com Izana com um aquário gigantesco. E quem sabe o Kakucho seria o chefe de cozinha. E pra mim, Rindo Haitani será DJ e o Han Haitani uma celebridade internacional. Tem outros personagens que eu não faço a menor ideia do rumo que eles irão tomar, mas esses foram os palpites que eu consegui pensar. E quais são os seus palpites? Comenta aí. Eu acho que seria o máximo se o capítulo final terminasse com o Rama aparecendo nos créditos finais, observando todos lá do mundo dos Shinigamis, a Soul Society, e sentado no trono ele diz: foi divertido enquanto durou. Fim. Eu só vou aceitar que o Rama é um cara normal no último capítulo. Até lá, eu continuo me iludindo. Enfim, como você acha que será o final de Tokyo Revengers? Por enquanto, você tá gostando desse rumo final do mangá? Comenta aí. Bom, se você gostou do vídeo, eu te peço para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. E aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!